Então, nessa lição nós vamos ver os seguintes tópicos e subtópicos. Tópico 1, interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Subtópico 1, a semente de mostarda. Subtópico 2, os contrastes. Subtópico 3, as aparências enganam. Tópico 2, a expansão do reino de Deus. Subtópico 1, o campo de semeadura. Subtópico 2, um lugar debaixo da sombra. Subtópico 3, não despreze os pequenos começos. Tópico 3, quem participa do reino de Deus? E nós vamos ver subtópico 1, quem tomou a decisão. Subtópico 2, quem tem uma relação pessoal com Jesus. Subtópico 3, quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. Tópico 1, então, interpretação das palavras sobre o reino de Deus. Essas palavras enquadram-se bem na categoria de similitude. A similitude nada mais é que uma comparação expandida. Ela quer pintar um quadro que se repete e para isso usa predominantemente o tempo presente em função de uma analogia. Portanto, a palavra não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui Jesus se volta para o mundo da botânica. O mestre utiliza-se da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. Então nós vamos ver que nessa parábola Jesus não vai dar a explicação total da parábola. Não é uma explicação assim como houve uma explicação lá na parábola do semeador. Então aqui ele começa de uma coisa pequena que vai se tornar bem grande. E para ilustrar então o crescimento do reino de Deus sobre a terra, ele vai então usar de botânica, ou seja, ele vai falar de uma planta, né, de uma hortaliça, que dentre as outras hortaliças se destaca. Então ele vai falar de uma sementinha, né, de um grão de mostarda, que vai se tornar uma frondosa árvore. Então ele diz que o reino de Deus assim, começa pequenininho, vai se expandindo. Subtópico 1, a semente de mostarda. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Essa mostarda é de origem egípcia, sinapis, e a encontramos mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes, em Mateus 13, 17, Marcos 4, Lucas 13 e também 17. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como sinapis nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto. Você pode acompanhar conosco aí vendo a figura, né, dessa mostarda. Então, um grãozinho de mostarda, você vê no meio do dedo aí, bem pequenininho, um grãozinho de mostarda, e que se torna uma frondosa árvore, que se destaca aí entre as outras hortaliças, numa horta, ela vai se destacar. É a árvore escolhida pelos pássaros para poder pousar, porque ela tem aí os galhos, né, mais fortes, né, e a altura da árvore é maior do que as outras. Então veja só que essa mostarda, ela representa aqui o reino de Deus, porque ela é plantada com um grãozinho só, bem pequenininho, que não tem significância nenhuma. Você olha e fala, isso aqui não pode nascer uma árvore. Mas é dessa sementinha aí, desse grãozinho que vai nascer uma frondosa árvore. Então o reino de Deus é representado por isso aí. Começa bem pequenininho, insignificante, se torna uma frondosa árvore e depois vai dar sombra e aninhar vários pássaros e animais. Subtópico 2, os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre o começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente entre o oculto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é como tal semente. O tamanho atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum que ele, em sua consumação, abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Como está em Marcos 13, Apocalipse 5, depois 7 e Daniel 2. Então, se nós olharmos hoje o reino de Deus na Terra, a gente vai ver que em muitos países praticamente nem existe o reino de Deus, na grande maioria dos países, né? Isso devido, é claro, a mau trabalho feito em missões, que gasta 90% do dinheiro onde já tem igreja. E os lugares que mais necessitam, não tem. Mas, em muitos lugares, então, o evangelho já cresceu o suficiente para ser aí visto, né, por todos como uma frondosa árvore já, como é o caso do Brasil, que hoje pode influenciar uma eleição presidencial e mudar os rumos da nação, né? Vai fazer com que essa nação seja realmente uma nação cristã, que obedece à palavra de Deus, à Bíblia. Então é uma grande influência. Mas na maioria dos países do mundo ainda, o evangelho ainda é tido como insignificante. O reino de Deus praticamente não tem representantes. Quando tem, são poucos e humilhados, né? Aí, massacrados, perseguidos. Então, de maneira que a gente
não vê isso claramente, essa expansão ainda. Mas nós sabemos que Jesus governará a terra por 1000 anos. Nesse tempo, então, o reino de Deus sobre a terra será algo grandioso. Será o melhor governo de todos os governos que já existiu no mundo, um governo perfeito. Não quer dizer que não vai haver oposição. Oposição sempre vai haver. Isso é evidente, né? Tanto é que vão se reunir ainda para querer tomar o governo de Jesus, né? O governo perfeito de Jesus. Mas vai ser um reino que vai atingir trilhões e trilhões de pessoas, que nem sei nem que número colocar aí, porque durante o milênio terão todos os povos aí, né, reunidos no milênio. Vai nascer muita gente, 1000 anos de paz, de prosperidade, Satanás preso. Vai ser um governo maravilhoso. Nós estaremos num corpo glorioso, morando na Nova Jerusalém, Jerusalém de cima, né? Embaixo tem a Jerusalém embaixo, e ali haverá o governo do próprio Jesus sobre a terra. Então os judeus terão ali sua preeminência, terão cumpridas ali as promessas de Deus, né? Do reino de descendente de Davi sobre eles. Mas nós então, na grande tribulação, não vamos passar por ela. Jesus vai nos livrar da grande tribulação, não vamos passar por ela. Então, antes da grande tribulação, nós vamos ser arrebatados, vamos morar na Nova Jerusalém. Depois começa 7 anos de grande tribulação sobre a terra, depois é que vem o milênio no governo de Jesus. Então, o importante é saber que um dia haverá um governo de Jesus sobre a terra, e aí sim o reino de Deus será visto por todos, será reconhecido por todos, será admirado por todos. Por enquanto, ele está aí dentro de nós, o Espírito Santo mora dentro de nós, e o reino de Deus existe através da igreja, hoje presente na terra. Alguns países se destacam, outros países não. Subtópico 3, as aparências enganam. O Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levar pelas aparências. Muitas vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé que dá início ao reino de Deus. Jesus começou seu ministério com alguns discípulos. Ao longo da história, a igreja alcançou milhares de pessoas. Hoje, a igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. Mateus 8:11. Não devemos aí desprezar as coisas pequenas. Às vezes nós achamos que, né, aquele irmãozinho que não tem lá um curso de teologia, que não tem dinheiro, não tem um carrão, não tem uma casa boa, não é nada. E às vezes aquele ali é que é realmente o servo de Deus, cheio do poder de Deus, né? Alguém enviado por Deus para fazer uma grande obra para ele. Então, não despreze as coisas pequenas. Jesus disse, olha, cuidado com esse negócio de chegar uma pessoa bem vestida aí, um carrão, e você bota lá no púlpito, e aí aquela pessoa simplesinha você deixa atrás, não faz pouco caso dessa pessoa. Cuidado com isso, né? Não fique olhando a aparência das pessoas, não olhe para o reino de Deus por causa da aparência. O povo de Deus aqui no Brasil, quantas vezes foi humilhado, diziam que era um povinho, disseram até que eram de Satanás, né? Quantas coisas falaram, quantas humilhações o povo de Deus sofreu no Brasil. Mas Deus dá o crescimento. Olha, um planta, outro cuida, mas quem dá o crescimento é Deus. E Deus fez prosperar, crescer, se tornou uma grande árvore, né? Então, não despreze as coisas pequenas não. Hoje pode ser pequenininha, amanhã pode ser uma árvore frondosa, amanhã pode ser um destaque, amanhã pode ser uma coisa que vai surpreender, que vai aí tornar-se grande no meio dos homens. Então Deus é assim. Deus abate o exaltado, mas Deus levanta o humilde. Deus chama aqueles que não são, aqueles que não parecem ser, aqueles que a sociedade diz que não é nada. Deus levanta esses. É assim. Deus tira lá de trás das ovelhas, faz rei Israel. Deus tira lá da pobreza, torna aí um grande homem de Deus, conhecido em toda parte. É assim que Deus faz. Deus humilha e Deus exalta. Deus está no controle. Deus é todo poderoso. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze. Porque Deus faz é usar aqueles que são pequenos.
dos remidos, o menor. Lembre-se disso. A igreja que hoje pode ser desprezada, amanhã pode ser exaltada por Deus, pode tomar até rumos que ninguém nunca nem sonhou. É assim que acontece. Deus é maravilhoso.